Você já percebeu como a sua vida pode ser marcada por momentos de silêncio profundo, onde parece que nenhuma resposta chega, mas ao mesmo tempo algo dentro de você insiste em não desistir? Muitas vezes, o que te sustenta não é a força dos teus próprios braços, nem o acúmulo de conquistas, mas sim a certeza de que existe uma promessa que vem de um Deus que não falha, um Deus que cumpre cada palavra que saiu da sua boca. É nesse ponto que você descobre que a perseverança não é apenas continuar caminhando, mas é permanecer firme, acreditando que a resposta já foi liberada, ainda que os olhos humanos não consigam enxergar. Você talvez esteja enfrentando lutas em diferentes áreas, seja em relacionamentos, seja nas finanças, seja no seu íntimo, onde ninguém mais vê, mas existe uma voz que continua ecoando dentro de você, lembrando que nada que você está passando é maior do que aquele que prometeu estar contigo todos os dias. Quando você olha para a história das Escrituras, encontra homens e mulheres que não eram perfeitos, que carregavam marcas, falhas e fragilidades, mas que tinham algo em comum. Eles decidiram confiar. A perseverança deles não veio de uma força sobre-humana, mas de uma dependência de Deus. É como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Perceba que o segredo não está na força humana, mas em esperar, em confiar, em perseverar. Você não é diferente, você também foi chamado para viver debaixo dessa promessa. Quando tudo parecer desabar, você precisa se lembrar de que a sua esperança não está naquilo que você vê, mas naquele que prometeu não te abandonar. Talvez você já tenha se sentido pequeno diante de gigantes que se levantaram na sua vida, problemas que pareciam não ter fim, dias em que você acordava sem ânimo algum. Nesses momentos, o que te manteve de pé foi a fé. Mesmo que frágil, mesmo que cheia de dúvidas, ainda assim foi a fé que sustentou os teus passos. Você pode se lembrar de um dia em que tudo parecia escuro, mas uma simples oração trouxe um alívio inexplicável ao seu coração. Isso é a prova de que a perseverança na fé nunca é em vão. O que você precisa entender é que toda vez que você insiste em acreditar, o céu se move a seu favor. Nada que você entrega nas mãos de Deus volta vazio. Perseverar não significa não chorar. Não significa não sentir dor. Não significa que você não vai se cansar. Perseverar significa que, apesar de tudo isso, você continua acreditando. É essa constância que molda o seu caráter, que fortalece a sua fé e que te aproxima de Deus. Talvez você ainda não tenha visto a promessa se cumprir, mas isso não significa que ela não vá se cumprir. O tempo de Deus não se limita ao seu calendário, e muitas vezes Ele está usando o tempo de espera para te preparar para aquilo que já está pronto. Você não pode desistir, porque no momento em que você menos esperar, a resposta pode bater à sua porta. E sabe por que você não deve desistir? Porque você não está sozinho nessa caminhada. Milhares de pessoas ao redor do mundo já enfrentaram e enfrentam batalhas semelhantes às suas, e todas elas, quando permanecem firmes, experimentam o cuidado de Deus em cada detalhe. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele falou, Ele fará. A sua parte é permanecer acreditando, perseverando em oração e confiando de todo o coração. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho perseverar em Deus". Essa declaração vai ser uma forma de fortalecer ainda mais a sua decisão diante de Deus e também de inspirar outras pessoas que passarem por este vídeo. Você precisa compreender algo fundamental. Cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que abre a boca em oração, mesmo que seja em meio às lágrimas ou ao silêncio de um quarto fechado, está acontecendo algo invisível que mexe com o céu. Não há uma só oração que você tenha feito que tenha se perdido pelo caminho, porque diante de Deus nada se perde.
Tudo é registrado, cada palavra é ouvida e cada suspiro é valorizado. Pode ser que você não veja imediatamente a resposta, e isso incomoda, porque o coração humano anseia por resultados rápidos, por mudanças instantâneas, por milagres que estouram como fogos no céu. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele trabalha na profundidade, no detalhe, naquilo que só Ele enxerga e que precisa ser moldado dentro de você antes que a promessa se manifeste por fora. E é justamente no tempo de espera que Ele fortalece a sua fé, como um atleta que, mesmo cansado, não para de treinar, porque sabe que cada exercício invisível está preparando a vitória futura. A perseverança é exatamente isso. Confiar no invisível, acreditar no intangível e esperar no tempo certo. E por mais difícil que pareça, você sabe que é possível, porque dentro de você existe algo que não te deixa desistir, uma voz que insiste em dizer que vale a pena continuar. Talvez você já tenha desistido de tantas coisas na sua vida, desistido de projetos, de sonhos, até mesmo de pessoas, mas não conseguiu desistir da fé. Isso não aconteceu por acaso. Essa chama não se apagou porque ela não foi acesa por você, ela foi acesa pelo próprio Espírito de Deus. Ele é quem mantém viva a esperança quando tudo em volta parece desmoronar. Ele é quem renova as suas forças quando o corpo pede descanso e a mente pede trégua. Perseverar, portanto, não é uma habilidade humana. É um dom que você recebe quando decide colocar a sua confiança não nas circunstâncias, mas em quem prometeu que estaria contigo até o fim. Olhe para a história da viúva que, mesmo sem recursos, continuava batendo na porta do juiz injusto até ser ouvida. Jesus contou essa parábola justamente para mostrar que você não pode parar de orar, porque há poder em insistir diante de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É isso que significa perseverar. Não desfalecer, não deixar que o cansaço, a dor ou o silêncio calem a sua oração. E quando você se mantém firme nesse propósito, você mostra a si mesmo e ao mundo espiritual que a sua fé não é passageira, não é interesseira, mas verdadeira e constante. Agora, quero que você pense em algo. Qual é a oração que tem saído da sua boca repetidamente? Aquela que talvez você já tenha feito dezenas ou até centenas de vezes. Pode ser por um filho, por um relacionamento, por um trabalho, por uma mudança interior, por algo que parece impossível. Você já percebeu que mesmo sem resposta imediata, você continua orando? Isso é perseverança, e esse ato tem muito mais valor diante de Deus do que você imagina. Porque enquanto você persevera, Ele trabalha. Enquanto você fala, Ele organiza. Enquanto você espera, Ele move peças que você não vê, abre caminhos que você não percebe e alinha situações que você jamais conseguiria alinhar sozinho. Por isso, este vídeo não é só uma mensagem para você ouvir e seguir a vida normalmente. Este é um convite para você se unir a uma comunidade de fé que cresce a cada dia. Aqui, não queremos apenas falar sobre promessas de Deus. Queremos viver essas promessas juntos, aprendendo, compartilhando e perseverando. Então, se até aqui essa mensagem tocou o seu coração, faça parte dessa caminhada com a gente. Se inscreva agora mesmo no canal para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer a sua fé. E juntos vamos criar um espaço onde a perseverança se torna combustível para a vitória. E além disso, quero propor uma interação diferente com você. Não vou pedir apenas para clicar em curtir ou comentar por obrigação. Quero que você participe ativamente desta conversa. Escreva nos comentários qual é a oração que você tem feito sem desistir, aquela que revela a sua perseverança. Quando você compartilhar, não estará apenas contando sobre a sua vida, estará também semeando esperança na vida de quem vai ler. Imagine alguém passando por uma luta semelhante à sua.
encontrando o seu comentário e sendo encorajado a continuar. Essa é a força da perseverança. Ela não só sustenta você, mas também levanta outros que caminham ao seu lado. Você pode estar certo de uma coisa: nenhuma perseverança é em vão. Quando você insiste em acreditar, o impossível se torna possível, o inalcançável se aproxima e o que parecia distante começa a ganhar forma. A cada dia em que você escolhe continuar orando, você está mais perto da resposta do que imagina, e Deus, que vê o secreto, honrará a sua fé no tempo certo. Você talvez não perceba, mas existe um valor imenso em cada passo dado em perseverança. Aos olhos humanos, pode parecer apenas insistência ou até mesmo teimosia, mas diante de Deus, perseverar é a prova mais clara de confiança. Quando você escolhe não desistir, está dizendo que acredita mais no poder das promessas do que no peso das circunstâncias. E isso agrada o coração do Pai, porque mostra que a sua fé não está firmada em coisas passageiras, mas no eterno. Muitas pessoas desistem quando as coisas não saem do jeito esperado, quando a resposta não chega no tempo que imaginaram, e acabam perdendo a oportunidade de ver o cumprimento da promessa. Mas você não. Você escolheu permanecer, e essa escolha muda tudo, porque abre caminho para que o sobrenatural aconteça. Lembre-se de que a caminhada da fé nunca foi fácil para ninguém. Até mesmo personagens marcantes da Bíblia enfrentaram longos períodos de espera e grandes lutas internas. José, por exemplo, tinha apenas 17 anos quando recebeu sonhos grandiosos de Deus. No entanto, antes de ver o cumprimento da promessa, foi vendido como escravo, injustiçado e preso. Tudo parecia apontar para o fracasso, mas no tempo certo, o que parecia ruína se transformou em honra. Ele se tornou governador do Egito e viu os sonhos de Deus se cumprirem exatamente como foram revelados. Isso nos ensina que, enquanto você persevera, Deus está construindo algo muito maior do que aquilo que você consegue enxergar hoje. Talvez, assim como José, você esteja em um período de cativeiro, onde tudo parece contrário, mas não se engane. O cenário atual não define o destino final que Deus preparou para você. Outro exemplo é Ana, que orou por anos pedindo um filho. Ela poderia ter desistido, aceitado a esterilidade como sentença final, mas decidiu perseverar em oração. E foi justamente essa perseverança que a levou ao encontro da sua promessa. Quando Samuel nasceu, ele se tornou não apenas resposta para uma mulher aflita, mas também um dos maiores profetas da história de Israel. Isso mostra que a sua perseverança não gera frutos apenas para você, mas para muitos que serão alcançados através da sua vitória. O que você está esperando pode se transformar em testemunho para abençoar uma multidão. É importante que você entenda que a perseverança é um exercício diário. Não é sobre um grande ato isolado de fé, mas sobre pequenas escolhas constantes. Orar mesmo quando está cansado, confiar mesmo quando tem dúvidas, agradecer mesmo quando ainda não recebeu, levantar-se mesmo depois de cair. São essas pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo que constroem uma fé inabalável. É como um alicerce sólido. Você não vê sendo construído rapidamente, mas cada pedra colocada fortalece a base para sustentar algo grandioso. A cada dia em que você decide perseverar, está acrescentando mais uma pedra nesse alicerce da sua fé. E talvez você se pergunte, por que Deus permite que eu espere tanto tempo? Por que Ele simplesmente não me dá logo a resposta? Essas perguntas são legítimas, fazem parte da nossa humanidade. Mas a verdade é que o tempo de espera é um tempo de preparo. O que Deus tem para a sua vida é tão grande que você precisa estar pronto para sustentar. Se você recebesse antes da hora, talvez não soubesse lidar, talvez desperdiçasse, talvez não entendesse o valor da promessa. Por isso, cada dia de perseverança é também um dia de treinamento,
um dia de amadurecimento, um dia em que Deus te capacita para receber aquilo que já está separado para você. É como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perseverar é ser aprovado, é mostrar que você está preparado para receber. Além disso, a perseverança gera frutos invisíveis que muitas vezes só percebemos quando olhamos para trás. Quantas vezes você se deu conta de que, ao insistir em orar, sua fé cresceu? Quantas vezes descobriu que, mesmo sem perceber, se tornou mais paciente, mais forte, mais resiliente? Esses frutos são sinais de que a sua perseverança não está sendo desperdiçada. E ainda que o mundo não valorize a paciência e a constância, diante de Deus, cada uma dessas sementes será recompensada. Ele não é injusto para se esquecer do que você tem feito, nem do quanto você tem esperado. Ele honra cada esforço, cada lágrima, cada oração que sai do seu coração. E aqui está uma verdade que você precisa guardar. A sua perseverança inspira outras pessoas. Quando alguém vê você continuar acreditando mesmo sem ver, essa pessoa é encorajada a também não desistir. O seu exemplo pode levantar alguém que estava prestes a parar, pode reacender a chama da fé em um coração apagado. É por isso que é tão importante você se manter firme. A sua vida pode ser um canal de esperança para muitos. A sua perseverança não é apenas sobre você, é também sobre aqueles que serão alcançados através da sua história. Então, não desanime. Continue, porque cada passo que você dá, por menor que pareça, está te aproximando da promessa. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não erra no tempo, não falha nas palavras, não se esquece de nenhuma oração. No silêncio ele trabalha, na espera ele fortalece, na perseverança ele cumpre. Confie e permaneça, porque a resposta está mais próxima do que você imagina. Você já percebeu como a vida, em muitos momentos, parece colocar diante de você barreiras que não fazem sentido? São situações que surgem de repente, sem aviso, como tempestades inesperadas que te pegam no meio do caminho. Às vezes, são perdas que doem, portas que se fecham, relacionamentos que não funcionam, oportunidades que escapam das mãos. Em outros momentos, são as batalhas internas, sentimentos de incapacidade, a luta contra a ansiedade, a dúvida que insiste em se instalar. É justamente nesses momentos que a perseverança se torna não apenas uma virtude, mas uma necessidade vital. Porque se você parar, se entregar ou desistir, perde a chance de ver o que está do outro lado da prova. Perseverar é continuar caminhando mesmo quando o chão parece duro demais. É acreditar que existe uma saída mesmo quando tudo ao redor grita que acabou. Veja o exemplo de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de se tornar líder de um povo que clamava por libertação. Durante esse tempo, não parecia haver sinais de que Deus tinha algo grandioso para a vida dele. Pelo contrário, parecia que a história tinha chegado ao fim quando se tornou apenas um simples pastor de ovelhas em Midian. Mas no silêncio do deserto, Deus estava moldando o coração de Moisés, treinando a sua paciência e forjando a sua perseverança. Quando chegou o momento certo, a sarça ardente se acendeu diante dele, e a sua vida mudou para sempre. Isso mostra que até mesmo os períodos aparentemente mais sem sentido carregam dentro de si o propósito de Deus. E se você perseverar no deserto da sua vida, a sarça também pode se acender diante de você, transformando o ordinário em extraordinário. Talvez o seu deserto seja a espera por uma resposta que nunca parece chegar. Talvez seja a luta contra uma doença, a busca por um emprego, o desejo de restaurar uma família, ou até mesmo a batalha interna contra pensamentos que insistem em te derrubar. Mas, em cada uma dessas situações, Deus continua sendo fiel. O segredo
é não perder a fé no meio do processo. É confiar que mesmo que o cenário seja árido, existe água escondida debaixo da areia. Existe maná vindo do céu. Existe direção na nuvem durante o dia e na coluna de fogo à noite. É assim que Deus age. Ele sustenta os que perseveram. Ele não promete ausência de lutas, mas promete presença em cada batalha. E a presença dele é o suficiente para você continuar. Perseverar também significa aprender a enxergar as pequenas vitórias no meio da caminhada. Muitas vezes você fica tão focado na promessa final que deixa de perceber os sinais de cuidado que já estão acontecendo ao seu redor. O simples fato de você acordar hoje com fôlego de vida já é um presente. O alimento na sua mesa, as pessoas que caminham com você, a paz que brota mesmo em meio ao caos, tudo isso são provas de que Deus já está agindo, mesmo que de formas que parecem pequenas. Reconhecer essas vitórias diárias fortalece a sua fé para continuar perseverando em busca daquilo que ainda está por vir. E não se engane, perseverar não significa que você nunca vai sentir vontade de desistir. Pelo contrário, a vontade de parar vai surgir muitas vezes. Você pode se sentir cansado, esgotado, até frustrado. Mas a perseverança verdadeira não é a ausência da vontade de desistir, e sim a decisão de continuar mesmo quando essa vontade aparece. É escolher levantar-se depois de cada queda. É decidir dar mais um passo quando tudo em você pede para parar. É nessa constância que o caráter é moldado e a fé se fortalece. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Cada vez que você persevera, está acumulando experiências que te enchem de esperança para o futuro. E aqui está algo que você precisa guardar no coração. Não existe perseverança sem propósito. Se você continua orando, é porque acredita que Deus está ouvindo. Se continua esperando, é porque crê que a promessa vai se cumprir. Se continua caminhando, é porque sabe que existe um destino preparado para você. O seu esforço não é em vão, o seu tempo de espera não é desperdiçado. A cada oração feita, a cada lágrima derramada, a cada passo dado em meio à dor, você está se aproximando do que Deus já estabeleceu para a sua vida. O processo pode ser doloroso, mas o resultado será glorioso. E lembre-se, a perseverança não beneficia apenas você. As pessoas que observam a sua vida também são impactadas. Familiares, amigos, colegas, todos podem ser tocados pelo testemunho da sua constância. Quando eles veem a sua fé inabalável em meio às dificuldades, podem ser inspirados a buscar a mesma força em Deus. O seu exemplo pode ser o motivo pelo qual alguém não desiste. Isso transforma a sua perseverança em algo ainda mais poderoso. Ela não apenas sustenta você, mas levanta outros ao seu redor. Por isso, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que o coração esteja pesado, não desista. Continue acreditando, continue orando, continue esperando. O Deus que abriu o mar para Israel, que sustentou Elias no deserto, que fortaleceu Paulo na prisão, é o mesmo Deus que caminha ao seu lado hoje. Ele não mudou, ele continua sendo fiel e ele vai honrar a sua perseverança. O que você precisa é apenas seguir firme, confiando que no tempo certo tudo se cumprirá. Quando você olha para a sua vida e percebe quantas vezes já esteve prestes a desistir, mas ainda assim encontrou forças para continuar, entende que perseverar não é algo natural, é um dom que vem de Deus. A cada passo dado, mesmo em meio ao cansaço, você está demonstrando que acredita em algo maior do que os seus olhos podem ver. É exatamente isso que o torna capaz de viver experiências que muitos não compreendem. Enquanto alguns desistem ao primeiro sinal de dificuldade, você permanece. E permanecer é uma das maiores demonstrações de fé que alguém pode ter. Porque fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem,
mas sim quando nada parece favorável. É acreditar quando a situação grita o contrário, quando as circunstâncias parecem fechadas e quando os ventos sopram contra. É nesse ponto que a perseverança se torna o combustível que te mantém firme na caminhada. Muitas vezes, a luta não está apenas nas coisas externas, mas dentro de você. Quantas vezes o inimigo tenta plantar pensamentos de desânimo, de dúvida, de incapacidade. Quantas vezes você mesmo se convence de que não vai conseguir, de que é melhor parar por aqui, de que não vale a pena continuar? Nessas horas, você precisa se lembrar de quem é e de quem está contigo. Você não foi criado para desistir, mas para vencer. Você não foi chamado para ser derrotado, mas para conquistar. É como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso significa que ainda que você se sinta sozinho, não está. Ainda que se sinta incapaz, há um Deus que te capacita. Ainda que o medo tente te paralisar, existe uma força que vem do alto e que te impulsiona a continuar. A perseverança também revela a profundidade da sua confiança em Deus. Não é difícil acreditar quando tudo está bem. Difícil é continuar acreditando quando os dias são longos, as noites são silenciosas e as respostas parecem distantes. Mas é exatamente nesses momentos que a sua fé é provada e aprovada. É no deserto que você aprende a depender do maná diário. É na caverna que você aprende a ouvir a voz suave do Espírito. É no vale que você descobre que não caminha sozinho. A perseverança te leva a um nível de intimidade com Deus que só pode ser experimentado por aqueles que não desistem. Quem para no meio da caminhada não conhece a plenitude da promessa, mas quem persevera descobre que o melhor sempre vem depois da espera. E sabe o que é mais bonito na perseverança? É que ela não transforma apenas a sua história, mas também a sua visão de mundo. Você começa a olhar para as situações com mais esperança, começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos, começa a encontrar força onde antes só havia fraqueza. Isso porque a perseverança te molda, te amadurece, te transforma. Ela tira de você a pressa que tantas vezes leva a erros e te dá paciência para esperar o tempo certo. Ela te ensina que cada processo tem um valor e que cada espera carrega dentro de si um propósito. É como o agricultor que planta a semente. Ele não colhe no mesmo dia, mas sabe que no tempo certo a terra devolverá em abundância o que foi depositado nela. Assim também é a sua vida diante de Deus. Cada oração, cada lágrima, cada ato de fé é uma semente plantada. E no tempo oportuno você verá a colheita. Talvez você esteja se perguntando: até quando preciso perseverar? Até quando devo continuar orando, acreditando e esperando? A resposta é simples e ao mesmo tempo desafiadora: até que Deus cumpra o que prometeu. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E enquanto isso não acontece, a sua perseverança se torna a ponte que te mantém firme até o cumprimento. Por isso, não permita que a dúvida roube a sua constância. Não permita que o tempo roube a sua fé. O relógio de Deus não atrasa, ele sempre chega na hora exata, mesmo que para você pareça demorado demais. Lembre-se também de que perseverar não significa lutar sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor para caminhar com você. Talvez sejam amigos que oram, familiares que te apoiam, até desconhecidos que cruzam o seu caminho e deixam uma palavra de ânimo. Aprenda a valorizar esses sinais de cuidado. Eles fazem parte da resposta que Deus já está construindo na sua vida. E não se esqueça, você também pode ser esse sinal para alguém. Sua perseverança pode inspirar, suas palavras podem levantar, seu testemunho pode reacender a fé em outro coração. A perseverança é contagiosa. Ela se espalha.
Ela fortalece não só você, mas todos que caminham ao seu lado. Por isso, hoje eu te digo, não pare, não permita que as circunstâncias determinem o seu destino. Continue firme, continue acreditando, continue esperando, porque no final, a perseverança sempre vale a pena. E quando você olhar para trás, vai perceber que cada passo, cada oração, cada lágrima e cada escolha de continuar foram essenciais para te levar até a promessa. Não existe perseverança em vão, porque Deus é fiel para recompensar cada esforço. Ele honra aqueles que não desistem. E a sua vida é prova de que o impossível pode acontecer quando você decide permanecer. Você já parou para pensar em como os detalhes mais simples da vida podem carregar lições profundas sobre a presença de Deus? Muitas vezes você espera que Ele fale de maneira estrondosa, como um trovão no céu. Mas a verdade é que o Espírito de Deus se revela nas sutilezas do dia a dia. Quando o sol nasce e você tem mais uma oportunidade de viver, quando encontra alguém que sorri para você em um momento em que seu coração estava pesado, quando recebe uma palavra inesperada que chega como um bálsamo para a sua alma, tudo isso é Deus se comunicando. Mas para perceber essas manifestações, você precisa aprender a ter sensibilidade espiritual. Não é sobre estar cercado de milagres grandiosos o tempo todo, mas sobre reconhecer que cada detalhe pode ser uma forma de Deus te lembrar que não está sozinho. A sensibilidade espiritual nasce do hábito de estar atento. Você vive em um mundo cheio de distrações, onde barulhos, preocupações e pressões tentam ocupar todo o espaço do seu coração. E é justamente nesse ambiente agitado que o Espírito Santo deseja falar. Ele não compete com o barulho, não grita mais alto que as distrações, mas sussurra com mansidão. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma brisa suave, e o Senhor estava na brisa. Esse é o segredo da sensibilidade espiritual. Perceber a brisa suave, aquela voz que não se impõe, mas que preenche de paz quem está disposto a ouvir. Para desenvolver essa percepção, você precisa aprender a desacelerar. O ritmo acelerado em que vive te empurra para frente sem que perceba o que está ao seu redor. Mas quando você decide parar alguns minutos do seu dia para ouvir, para orar, para simplesmente respirar e agradecer, é nesse espaço que o Espírito fala com mais clareza. Você não precisa de horas intermináveis, mas de um coração disposto. Muitas vezes, 5 minutos de silêncio diante de Deus podem transformar um dia inteiro. É nesse instante que a voz dele se torna audível ao seu coração, não como imposição, mas como direção. Essa prática não só fortalece a sua fé, como também te dá clareza para enfrentar as decisões e desafios da vida. A sensibilidade também se manifesta quando você aprende a discernir o que vem de Deus e o que vem de outras vozes. Nem toda ideia que surge na sua mente é uma direção divina. Nem todo conselho que você recebe vem alinhado com o coração do Pai. Por isso, é importante estar constantemente alinhado com a palavra, porque ela é o filtro que separa o que é verdade do que é engano. É como se você tivesse uma bússola interna, mas essa bússola só aponta para o norte verdadeiro quando calibrada pela Escritura. Se não estiver afinada com ela, você pode se perder. Mas quando seu coração é alimentado pela palavra, qualquer voz que destoe do que está escrito será facilmente identificada. É isso que mantém você no caminho certo, mesmo quando os ventos contrários sopram forte. Um outro ponto fundamental é que a sensibilidade espiritual não se trata apenas de ouvir, mas também de obedecer. Quantas vezes você já sentiu aquele impulso de ajudar alguém, de ligar para uma pessoa específica, de dizer uma palavra de consolo, e depois percebeu que exatamente naquele momento essa pessoa precisava daquilo? Isso é a sensibilidade em ação.
Não adianta apenas sentir, é necessário responder. O Espírito fala, mas você precisa estar pronto para obedecer. E cada vez que você obedece, sua sensibilidade se torna mais aguçada. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. Da mesma forma, quanto mais você responde à voz do Espírito, mais claro se torna reconhecê-la em meio a tantas outras. Agora pense, quantas bênçãos você já perdeu porque não percebeu ou não deu atenção à voz de Deus? Quantas vezes ele já tentou te direcionar, mas as preocupações foram mais fortes? A sensibilidade não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Deus te deu ouvidos espirituais para ouvir e olhos espirituais para enxergar, mas cabe a você decidir se vai usá-los ou não. E quando você escolhe usá-los, a sua vida se transforma em um canal aberto para que a vontade dele se manifeste. Você passa a viver debaixo de uma direção contínua, como alguém que não anda às cegas, mas que tem uma lâmpada iluminando cada passo. Essa lâmpada é a presença do Espírito que, ao invés de apenas te mostrar o destino final, guia você no caminho. Essa sensibilidade também impacta a forma como você se relaciona com as pessoas. Quando está atento à voz de Deus, você passa a enxergar além das aparências. Você começa a perceber a dor escondida atrás de um sorriso, a necessidade por trás de um gesto, a carência por trás de uma palavra. E quando você percebe, você age com compaixão. A sensibilidade espiritual não te torna apenas mais íntimo de Deus, mas também mais humano com as pessoas. É assim que o amor de Deus flui através de você, alcançando outros corações que talvez não conheçam ainda essa presença transformadora. O Espírito te usa como instrumento para levar luz onde há escuridão e esperança onde existe desespero. Por fim, quero te lembrar de algo essencial. A sensibilidade espiritual não é algo que você conquista de uma vez por todas, mas um exercício diário. É um caminho contínuo de aprendizado, de quedas e recomeços, de erros e acertos. E Deus, em sua infinita paciência, não desiste de ensinar. Ele insiste em falar, mesmo quando você não ouve. Ele insiste em mostrar, mesmo quando você não enxerga. E ele insiste em permanecer, mesmo quando você se afasta. Isso porque o amor dele não depende da sua sensibilidade, mas a sua sensibilidade depende do quanto você está disposto a se aproximar dele. Portanto, decida hoje afinar os seus ouvidos e abrir os seus olhos para que cada detalhe da sua vida seja uma oportunidade de ouvir e obedecer à voz do Espírito. Você já percebeu como a perseverança é uma das virtudes mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais recompensadoras da vida espiritual? Muitas vezes, você começa algo com entusiasmo, cheio de fé e esperança, mas no decorrer do caminho surgem obstáculos, atrasos, dúvidas e até mesmo cansaço. E é justamente nesse ponto que muitos desistem. Porém, é a perseverança que mantém você firme até que a promessa se cumpra. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas garantiu que estaria com você em cada passo. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, está escrito: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Essa verdade precisa estar gravada no seu coração. A promessa só se cumpre para quem permanece. A perseverança não é apenas sobre resistir ao sofrimento, mas sobre manter os olhos fixos no propósito. Imagine uma pessoa que decide plantar um pomar. No início, o trabalho é árduo: cavar a terra, retirar pedras, preparar o solo, semear as sementes. Durante semanas, talvez até meses, nada aparente acontece. Mas isso não significa que a semente está morta. Pelo contrário, ela está criando raízes, se fortalecendo debaixo da terra, invisível aos olhos. Só quem persevera no cuidado diário poderá, no tempo certo, ver os frutos surgirem. Assim também é a sua fé. Você não enxerga de imediato,
Mas algo poderoso está acontecendo no invisível, e se você desistir antes do tempo, nunca verá a colheita. Outro aspecto da perseverança é que ela molda o seu caráter. Deus não está apenas interessado em cumprir promessas, mas em transformar quem você é enquanto espera por elas. A perseverança produz maturidade, paciência e confiança inabalável. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 dizem: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, cada vez que você enfrenta dificuldades e escolhe permanecer, algo dentro de você é lapidado. A sua fé se torna mais sólida, o seu coração mais confiante, a sua esperança mais firme. É como o ouro que passa pelo fogo. Quanto mais é provado, mais puro se torna. E não pense que perseverar significa ficar parado esperando. Perseverança é movimento constante, mesmo quando parece pequeno. É orar quando não há ânimo. É agradecer quando não há motivo aparente. É continuar confiando quando tudo ao redor diz o contrário. Perseverança é como remar contra a correnteza. Se parar, você é levado para trás. Mas se continua remando, mesmo cansado, você avança, mesmo que devagar. O avanço pode não ser visível de imediato, mas cada esforço está te aproximando do destino. A perseverança exige disciplina, e a disciplina é fruto de escolhas diárias. Você escolhe, todos os dias, permanecer no caminho, mesmo quando não entende tudo o que está acontecendo. É importante também entender que perseverar não significa caminhar sozinho. Muitas vezes você tenta carregar o peso da vida nas suas próprias forças, mas Deus nunca pediu isso. Ele te convida a lançar sobre ele as suas ansiedades, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Perseverar não é suportar sozinho, mas confiar que Deus está cuidando de cada detalhe enquanto você se mantém fiel. E quando você descansa nessa verdade, a perseverança deixa de ser um fardo pesado e passa a ser um exercício de confiança. Você descobre que não precisa de todas as respostas para continuar. Basta confiar em quem tem o controle de tudo. Outro ponto poderoso é que a perseverança contagia quem está ao seu redor. Pessoas observam o seu caminhar e encontram força no seu exemplo. Quantas vezes você já se inspirou em histórias de quem permaneceu firme, mesmo diante de grandes desafios? Da mesma forma, a sua perseverança pode ser um farol para outros que estão desanimados. Você se torna uma prova viva de que vale a pena não desistir, de que Deus honra quem permanece. Sua vida passa a ser um testemunho silencioso, mas muito poderoso, de fé e confiança. E esse testemunho pode alcançar corações que talvez jamais fossem tocados de outra forma. A perseverança também está ligada à esperança do futuro. Você persevera porque acredita que há algo além do presente. É essa convicção que te dá forças para continuar quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando você mantém os olhos fixos na promessa de que Deus é fiel, a esperança se renova e a perseverança se fortalece. É como um corredor em uma maratona. Ele não foca apenas no cansaço da corrida, mas na linha de chegada que o espera. Da mesma forma, você persevera porque sabe que existe uma vitória preparada por Deus. E cada passo dado é um passo a menos até alcançá-la. Por fim, lembre-se de que a perseverança não depende da intensidade da sua fé, mas da constância dela. Não é sobre grandes explosões de ânimo espiritual, mas sobre pequenos atos de fidelidade diária. Perseverar é continuar mesmo em silêncio, é acreditar mesmo quando não sente, é confiar mesmo quando não vê. E quando você escolhe esse caminho, Deus te fortalece. Ele não te abandona no processo, pelo contrário, Ele caminha ao seu lado, sustentando suas mãos cansadas e renovando sua esperança. Perseverar é difícil,
mas é a chave para experimentar o cumprimento das promessas e viver o extraordinário que Deus reservou para você. Ao longo de tudo que você ouviu até aqui, ficou claro que a caminhada com Deus não é feita de momentos isolados, mas de um processo contínuo de entrega, fé, sensibilidade e perseverança. Você descobriu que a presença dele se revela tanto nas grandes experiências quanto nos pequenos detalhes do seu cotidiano e que cada passo dado com confiança abre caminho para o cumprimento das promessas. Mas, acima de tudo, entendeu que não está sozinho. O Espírito Santo caminha ao seu lado, guiando, fortalecendo e renovando a sua esperança a cada dia. É esse relacionamento vivo que transforma a maneira como você enxerga a vida e que te dá coragem para continuar mesmo quando os ventos contrários tentam te fazer parar. E talvez, nesse momento, você perceba que tudo que foi dito até aqui tem um reflexo direto no seu coração. Porque a mensagem não é apenas uma teoria distante, mas uma realidade que pode ser experimentada por você. As promessas de Deus não estão reservadas para alguns poucos escolhidos, mas são para todos que decidem confiar e permanecer. Essa verdade é libertadora. Não importa de onde você veio, quais erros cometeu ou quais dificuldades enfrenta, o amor de Deus é suficiente para reescrever a sua história. E quando você escolhe se aproximar dele, algo novo começa a florescer dentro de você, algo que ninguém pode apagar. É aqui que entra a beleza da jornada. Cada vez que você decide não desistir, cada vez que se volta para a oração, cada vez que escolhe ouvir a voz suave do Espírito, você se torna parte de uma história maior, que vai além das suas próprias expectativas. Deus está construindo algo em você que servirá de inspiração para outros, e Ele deseja que a sua vida seja um testemunho vivo de fé e transformação. Por isso, nunca subestime o impacto que a sua fidelidade pode ter. O que você vive, o que aprende e o que persevera tem poder para fortalecer corações que talvez você nem conheça. E para que essa mensagem continue alcançando ainda mais pessoas, quero te convidar de uma forma calorosa e sincera. Inscreva-se neste canal, mas não encare isso apenas como um simples clique em um botão. Veja como um gesto de comunhão, como se você estivesse dizendo: eu também faço parte dessa caminhada. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade que cresce não em números apenas, mas em fé, em partilha de experiências e em encorajamento mútuo. Aqui, cada comentário, cada história contada, cada aprendizado compartilhado é uma chama que aquece e inspira outras vidas. Por isso, não apenas assista, mas participe. Conte nos comentários como Deus já falou com você, de que maneira este vídeo te ajudou a enxergar algo novo, ou qual promessa você tem guardado no coração e que está esperando em perseverança. Esse espaço não é sobre palavras bonitas, mas sobre vidas reais que aprendem juntas a confiar mais em Deus. Se você se sentiu fortalecido, compartilhe. Se aprendeu algo, divida. Se deseja apenas deixar um sinal de que esteve aqui, escreva uma palavra que resuma o que ficou mais vivo em você depois de ouvir tudo isso. Porque é na troca, na partilha e no testemunho que a fé se multiplica e se fortalece. Juntos, podemos formar uma comunidade que não apenas assiste, mas que vive intensamente cada mensagem. Antes de encerrar, quero deixar em seu coração uma lembrança. As promessas de Deus nunca falham. Pode parecer que o tempo está demorando, pode parecer que nada está acontecendo, mas Ele é fiel para cumprir. E enquanto você espera, Ele te molda, te fortalece e te prepara para viver algo ainda maior do que imagina. Continue firme, continue orando, continue ouvindo e obedecendo à voz do Espírito. Porque no tempo certo, você verá que cada lágrima, cada oração e cada momento de perseverança valeram a pena. Que o Senhor renove sua esperança e encha sua vida de paz e confiança todos os dias. Agora, o convite está feito.
Inscreva-se, participe, compartilhe suas histórias e vamos juntos crescer na presença de Deus. Este espaço é seu também, e cada palavra sua tem poder para encorajar alguém. Que você saia deste vídeo não apenas tocado pela mensagem, mas motivado a ser parte ativa de uma comunidade que aprende, ensina, apoia e se fortalece em fé. Que Deus abençoe sua vida, sua família e cada passo do seu caminho.